Fala fera, mocinhos e mocinhas, bom dia, uma boa semana a todos, uma semana de muito conhecimento, muito aprendizado, muito proveitosa, e que agora nessa aula de Sociologia a gente vai começar nada mais, nada menos, com o grande Karl Marx. Até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa agora é o que? Transformá-lo. Transformar esse mundo. Temos aí um pensador, uma teoria sociológica, uma teoria social, que não está se preocupado, apenas se preocupando em formular conceitos, em formular categorias, mas está preocupada em aprender a realidade tal como ela é, em apreender o movimento do real, essa estrutura da realidade. Entender o ser ontologicamente, epistemologicamente. E intervir e transformar. É uma teoria de engajamento que a gente vai ter a partir de agora. Só que aí é preciso deixar claro uma coisa. Às vezes a gente vê muito Marx como esse cara engajado, que está ali na luta, que está ali envolvido nas questões políticas, com os trabalhadores, mas a gente esquece que todo sociólogo, todo grande sociólogo, Durkheim, Weber, ele também tem um engajamento social. Ele também estava preocupado, estava engajado, estava envolvido em questões políticas, né? Só que Marx ele vai ficar muito marcado, sobretudo por conta do seu envolvimento com o socialismo e com o comunismo, né? Marx ele vai ser aquele cara que vai influenciar muita gente, ele vai ser fundamental, né? Não só para a sociologia. Ele é um filósofo, é um sociólogo, ou melhor, mais do que ser filósofo ou sociólogo, a gente pode dizer que a teoria, aquilo que Marx construiu, é importante nos âmbitos da filosofia, das ciências sociais como um todo, não só a sociologia, da história, da psicologia social, entre tantas outras coisas. Então ele está aí sendo esse terceiro elemento do tripé que a gente fala aí da sociologia clássica, fundamental. Claro que aquilo que ele construiu foi de uma grandeza muito grande, mas a gente não pode aplicar tudo à realidade de hoje, certo? Só que também olhar essa realidade de hoje, sobretudo nessa ótica sociológica, ignorando totalmente Marx, não é possível. Então é um pensador fundamental que está nessa relação aí de amor e ódio. É aquele cara que desperta, né, tanto esse ódio. Muitas vezes as pessoas não gostam dele de forma alguma, e alguns são totalmente fascinados por esse autor e que chega até segui-lo de fato como se ele fosse o dono da verdade, né? O que o próprio Marx não gostaria, né, de que isso acontecesse. Por quê? As grandes obras de Marx são obras críticas. Ele se propõe a analisar o todo e, de fato, ver aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que serve, e buscar, de fato, a verdade. Para ele não há uma verdade relativa. Não há um relativismo total. As coisas acontecem, as coisas são. E a sua proposta é justamente partir do mais abstrato e trazer cada vez mais para a sua concretude. E aí a gente vai entender como ele faz esse movimento, tá? Ele está ali, século XIX, nasce nos anos 1818, vai até 1883, na Alemanha, né? Alemão. Ele é muito relevante, como a gente falou, em várias ciências, tem esse engajamento social e as suas maiores influências, os caras que mais influenciaram no seu pensamento, claro, foram vários. Ele tem um grande conhecimento da tradição filosófica. A gente tem por trás do pensamento de Marx, ele vai partir das teorias, por exemplo, de Adam Smith, vai estar na base do pensamento de alguma forma,
mas os caras que estão ali mais influenciando naquilo que Marx vai construir, sem dúvida, é Demócrito, lá pré-socrático, né, o materialista. O Hegel ele vai ser fundamental. Marx não reproduz exatamente o que Hegel fez, mas Marx torna impensável sem Hegel. O Feuerbach e o Engels, seu contemporâneo, amigo pessoal, que, né, de fato, trocaram várias cartas e fizeram obras em conjunto. Né? Então, são pensadores que vai estar ali nesse diálogo com Karl Marx fundamentais também na elaboração de sua teoria, né? Sua teoria crítica, essa teoria de uma realidade, mas de uma forma crítica. Marx não era um marxista. Muitos seguidores de Marx talvez nem chegaram a ler tanto Marx, mas Marx foi fundamental na influência do pensamento tanto socialista, né, como comunista, que a gente estava falando agora há pouco. As principais obras dele vai estar aí o Capital, o Manifesto Comunista e a Ideologia Alemã, certo? A Ideologia Alemã. Sem dúvida, o Capital é a sua grande obra, onde ele vai analisar a sociedade burguesa, ele vai analisar esse fenômeno da burguesia, ele vai perceber a grande complexidade dessa nova sociedade que vai surgindo. É um novo modelo de se comportar, de ver o mundo, de agir. É um novo modelo de indústria que vai influenciar na sociedade como um todo. Ele está ali analisando esse início do capitalismo. Ele está fazendo uma crítica à economia política, não a economia tal como a gente tem hoje, mas essa mentalidade de uma teoria de uma economia política que está surgindo ali e que vai ser fundamento, causa de vários conceitos que ele vai elaborar, né, posteriormente em sua obra. E aí os conceitos fundamentais aí, os principais conceitos que a gente vai analisar um a um em Marx. Materialismo histórico dialético, que é o seu método, o método do qual ele concebe a realidade, né? A mais-valia, alienação, luta de classe, o próprio comunismo. São todos conceitos que vai surgir dessa análise da sociedade, onde ele vai enxergar dois grandes grupos. Os burgueses, que acumulam o capital, que acumulam dinheiro, que se tornam donos do modo de produção, detentor dos modos de produção. E o trabalhador, o proletário, que é explorado, que é sugado a sua força de trabalho, que está submisso aos burgueses e que está empobrecendo cada vez mais. É aquela música, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Ele vai perceber nesse movimento que surge diante desse novo modelo de sociedade, né, um grande problema. E aí vai entrar a questão da exploração, da exclusão, da luta de classe, tudo isso aí, a luta de classe, mais-valia, alienação, vai estar associado com esse contexto, onde com calma a gente vai analisar cada detalhe, certo? Nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Isso é uma rápida introdução. Marx é uma obra gigantesca, tem obras gigantescas, muitos conceitos importantes. É um cara que é muito recorrente nas provas de Enem, nos vestibulares de maneira geral, né? Tanto na prova de Sociologia como na de Filosofia, na de História, na de Geografia, e a gente vai ver com muita calma. Vou pedir a vocês para que façam uma leitura atenta do livro de vocês, já, página 100, da página 100 a 115.
Então tem uma parte lá falando sobre todos esses conceitos. Leiam, é muito importante esse processo de leitura. E nas próximas aulas a gente vai fazer um detalhamento, um destrinchamento de tudo isso que a gente apenas rapidamente introduziu agora. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, bons estudos e até mais.